Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar na nossa leitura, livro de 2 Crônicas, capítulos 22, 23 e 24. Amém? Vamos lá? Os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeroão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeroão, menos Acasias. Assim, Acasias se tornou rei de Judá aos 22 anos de idade. Ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus, o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram os seus conselheiros. Seguindo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote e Gileade para lutar contra o rei Azael da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Gisel, a fim de tratar os seus ferimentos. E Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer nessa visita a Jorão, logo que chegou. Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe, quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acabe, que estavam ao serviço do rei, e Jeú os matou. Depois que ele mandou procurar Acasias, foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram. Mas eles o sepultaram, porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Joseba, que era filha do rei Jeroão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido, com as pessoas que os protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. Capítulo 23. No 7º ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército: Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Mazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então, eles foram por todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas, os chefes de famílias e todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei. E Joiada lhe disse: Aqui está o filho do rei. É ele quem deve ser rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: uma terça parte de vocês, levitas e sacerdotes que estão a serviço, no sábado guardarás os portões do templo. A outra terça parte ficará à guarda do palácio, e a outra terça parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros deverão ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas, com as armas nas mãos, ficarão em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu os seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam, pois Joiada não deixou que fossem embora. Os que estavam saindo do serviço, ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam sido guardados no templo. Em seguida,
pôs por toda a frente do templo os soldados armados com as espadas, para protegerem o rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim, ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos o ungiram, e todos gritaram: Viva o rei! A rainha Atalia ouviu os gritos do povo que corria e dava vivas ao rei, e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com os seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos do louvor. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! A joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então, eles prenderam e levaram para o palácio, e ali no portão dos cavalos ela foi morta. O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual eles seriam um povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles quebraram os altares, os ídolos, e ali em frente dos altares pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs os guardas nos portões do templo para impedirem que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais, as autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes e a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. Capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão pelas cidades de Judá e recebam o dinheiro que o povo der para o pagamento dos concertos que são feitos todos os anos no templo, e façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalia, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus o Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando ele estava no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei, e quando estes viram que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim, ajuntavam muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo, e estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos no templo. Todos puseram as mãos à obra e trabalhavam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e a joiada o ouro e a prata que haviam sobrado. Eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto no templo
e para os sacrifícios, e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo, todos os dias. Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis, na cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postos da deusa Aserá e outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor Deus mandou o profeta a fim de avisarem o povo para que se voltassem para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Aí, o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé, no lugar alto, e disse ao povo: Esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem os mandamentos de Deus o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor, e por isso ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias, e obedecendo à ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que havia prestado. Joiada, o pai de Zacarias, matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria em Damasco tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Assim, o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta grande contra ele e o mataram, enquanto ele ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 homens planejaram a morte dele: Zabade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Josabate, filho de Zinrite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Amém? Amanhã eu te espero novamente para mais uma leitura. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que você fique na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.